Olá, sejam muito bem-vindos nessa gravação de mais um podcast especial, que, claro, sempre conduzido pela Luz, que esse é um projeto da Luz, o Resgatando Vozes. E hoje, nessa quarta-feira, dia 11 de junho de 2025, eu trouxe uma pessoa que, assim, nós vamos conversar hoje com o público, mas nós vamos trazer aqui as falas do nosso coração. Ela tem uma função muito, mas muito importante para a sociedade. Ela traz o saber e ela traz o cuidado amoroso da medicina, né? Aquela medicina clínica, aquela medicina multidisciplinar que ela vai trazer aqui para a gente. Mas o mais fantástico desse episódio hoje é que nós vamos trazer para vocês um pouco do caminho da cura, da real cura do ser e do nosso corpo físico. E eu trago hoje aqui, ela é a minha amiga, ela é a minha médica, ela é uma pessoa que inspira mulheres e homens. E hoje o nosso coração e a nossa voz vai ser totalmente aberta para que Flávia Dalpico, que está aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Esse espaço foi preparado com muito amor para você. Obrigada, Adri. Fazia muito tempo que a gente já estava te esperando e hoje a voz é sua. Então, com muito amor, eu dedico esse episódio para quem está em casa e para você, que hoje você possa falar um pouco mais da sua missão e propósito aqui nesse mundo. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, Adri. É uma honra para mim estar aqui, mesmo porque, na grande maioria das vezes, sempre que eu sou convidada para um podcast, eu sou convidada para um assunto técnico da medicina, né? Então, lipedema, o lipedema é assim, é assado, a relação do receptor alfa, o receptor beta, emagrecimento, não, a obesidade é multifatorial, piriri, pororó, né? E se esquece muito de que o ser humano, ele não é o problema de saúde, ele não é aquele sintoma, né? Ele é um conjunto completo, inserido num meio familiar, social, cultural e até mesmo aqui eu fico feliz por poder ficar à vontade e dizer que numa determinada fase espiritual, né? Exatamente. Porque o paciente que tem fé, né, que tem essa noção de quão importante é essa ligação com Deus, de quão importante, né, o nosso corpo, né, é uma morada, enfim, ele consegue desenvolver uma cura realmente muito além de só o alívio de um sintoma, né? Isso. E eu fico muito mais feliz ainda que recentemente o Conselho Federal de Medicina, isso, né, é maravilhoso, isso a gente vai trazer aqui. Ele criou uma comissão sobre a espiritualidade dentro da medicina. Por quê? Porque já tem estudos realmente mostrando que aqueles pacientes que encaram o tratamento com fé, que exercitam a sua espiritualidade, eles têm melhoras muito mais importantes, mais rápidas e muitas vezes mais completas, né? Então, eu falo sempre que a gente tem que cuidar do corpo, da mente e do espírito, né? E sem essa tríade, a gente não cura de verdade. A gente pode aliviar ali um pouco o físico, o orgânico. Mas se você não ir cuidando, avançando, trazendo para a consciência daquele paciente essas outras duas etapas, muitas vezes a doença recidiva, o sintoma retorna. Então, é com esse olhar que eu procuro cuidar de cada pessoa que chega até mim, porque eu acho que é isso que realmente faz sentido dentro do que eu considero a medicina. Vocês já estão sentindo que aqui a gente vai falar muito
pesado, porque a gente vai lançar aqui a consciência realmente de trazer o espaço para tratar dessa saúde e que é um espaço interior. Porque quando a gente entende que o nosso bem maior somos nós, né? E que isso a gente faz um caminho, né? É um processo para a gente compreender que nós, em primeiro lugar, e depois vem as outras pessoas, as coisas, as situações. E isso é tão importante a gente trazer essa voz hoje da doutora Flávia Dalpico, porque ela é uma médica que ela traz essa consciência e ela consegue também fazer com que o paciente se entregue para o espaço para que ele possa se curar. Então, Flávia, fala pra gente como é que você faz um atendimento e você consegue, lógico, de forma amorosa e também técnica, trazer esse paciente para essa consciência, para que ele consiga se expandir na medida de entender o diagnóstico e também buscar a melhor solução para ele. Dri, primeiro, eu acho que uma consulta, ela não se baseia realmente só naquela anamnese padrão ali, né, e nos exames de rotina. Então, quando uma pessoa chega até mim para pedir ajuda, eu quero conhecer ela como um todo, tá? E assim que você começou a falar, veio aqui na minha cabeça, eu vou dividir com vocês, o exemplo de uma paciente que, inclusive, ela morava no meu condomínio, a Dai, ela não tem nenhum problema em divulgar isso, porque ela sempre coloca no Insta dela, isso é muito importante. Né? Em que ela estava numa fase de vida muito conturbada, ela tinha um medo, assim, terrível de engravidar de novo, porque ela estava começando um novo negócio e ela já tinha um filho pequeno. E aí, com esse medo de engravidar, ela começou a se restringir um pouquinho em relação a atividade sexual com o marido, né? E aí ela queria pôr um DIU de qualquer jeito, né? Porque senão tudo ia dar errado. E ela estava num looping de ansiedade, não dormia. E eu conversando com ela, tá fazendo atividade física? Ai, não consigo, não sei o quê. A vida dela estava travada. Sim. Né? Aí eu parei, respirei fundo junto com ela e falei assim: você tá com medo do seu negócio não dar errado, você tá estragando o seu relacionamento, né? Enfrentando uma fase difícil de relacionamento com o seu marido, você tá dificultando ter momentos de qualidade com seu filho, que é pequeno, você está numa ansiedade enorme em que você não sai de um ciclo vicioso, porque você acha que tudo vai dar errado. Olha. Se uma gestação acontecer, né? Sim, né? Sim. É uma coisa imprevista ainda. Aí eu peguei e falei para ela assim, você sabe o que é fé? E ela é crente. Aí ela recitou, eu nem vou saber, né? Porque eles, né? Eles são expansivos, né? Para falar sobre isso. Eles trabalham muito, leem a Bíblia, tem muitos ensinamentos. Aí ela recitou lá o significado de fé. Aí eu falei, tá, agora fala devagar, de novo. Presta atenção no que você está falando. Não fala da boca para fora. Isso. O movimento interno dela. Presta atenção. Aí ela falou de novo. Nesse momento ela teve uma pausa e começou a refletir. Aí eu falei assim, olha só, eu vou resumir de uma maneira que faz muito sentido para mim, né? Que eu ouvi uma vez numa palestra do Gasparetto, quando ele ainda era vivo, né? O filho da Zíbia. E ele falou assim para mim, não para mim, numa palestra, e aquilo eu gravei. Fé é a crença no bem. Medo é a crença no mal. E aí, quando eu trago isso um pouquinho para neurociência, para a parte de
neurocomportamental, que eu também gosto de atuar muito, é realmente isso. Se você está acreditando que tudo vai dar errado, o seu cérebro vai gerar medo. Uhum. Se você consegue acreditar que aquilo pode dar certo, você está na fé, né? E aí, eu não estou falando de uma fé cega, né? E irresponsável. Não, a confiança... É a confiança, porque o medo, ele existe, sim, como um sistema de sobrevivência. Que é uma né? defesa, Que nossa. é uma defesa. Se a gente não tivesse medo... Aí é problema também. Aí a gente pulava da ponte, Sim. aí a gente acreditava atravessava a rua sem olhar para os lados. A gente achava que podia voar e a gente não sobrevivia. Só que, assim, o medo vem do nosso sistema límbico, que é o nosso sistema nervoso mais primitivo, mais instintivo, que a gente foi desenvolvendo lá da época da caverna, né? Se a gente pega uma coisa quente e queima a mão, da próxima vez que nós virmos uma coisa quente, nosso sistema límbico instintivo vai nos alertar e falar, olha, não pega isso que vai te queimar. E assim, a gente vai criando processos de defesa. Mas a gente evoluiu a ponto de hoje a gente ter um córtex pré-frontal, que é o córtex do raciocínio. Então, ao invés da gente ter medo, a gente tem que pensar como eu posso executar isso de uma forma segura. E aí, a gente também tem que usar esse córtex pré-frontal para conversar com a gente todos os dias. Interessante. Né? E falar, não, eu vou exercitar a minha fé, eu vou exercitar a minha crença, eu vou fazer os planejamentos necessários para que as coisas funcionem e deem certo. E eu vou parar de ter um medo que bloqueia e paralisa, e que é irracional, e que está instintivo, e que está colocando um sistêmico Exatamente. familiar, feminino, masculino, uma muralha ali, filho, trabalho, em colapso. Em tudo. Em tudo. Então, nessa consulta, qual foi a minha pergunta-chave que mudou a vida dessa paciente? Você sabe o que é fé? E sabe qual foi o tratamento para ela? Exercite a sua fé. Olha que maravilha. E mudou a vida dela. E até hoje ela fala para todo mundo. Eu fui na doutora Flávia, ela resolveu o meu problema, não foi com remédio, e foi porque ela fez eu lembrar da minha fé, mesmo indo na igreja toda semana. Você vê como essa consciência que você traz através da medicina, do seu consultório, dessa forma que você faz o mais humanizada, que eu te conheci assim, né? A gente teve essa empatia no sentido de que trabalhamos mais humanizados, né? Com técnicas que favorecem realmente trazer essa possibilidade do cliente, no meu caso, e do paciente, do seu, deles se permitirem fazer o que tem que fazer, mesmo sendo difícil. Então, essa consciência é tão boa e a fé é uma questão não, é um movimento de alma tão corajoso para quem já passa por uma questão clínica, por uma doença ou uma vulnerabilidade que seja sentimental. A fé é um movimento que ele vem muito dolorido, porque você precisa trazer as suas crenças, que é o que a doutora Flávia está falando. Você precisa movimentar todo o seu campo de crenças e você precisa trazer a sua força. Só que aí você se vê sem a força. Por quê? Por causa que sistemicamente você está repetindo padrões do seu sistema familiar, de pessoas que criaram, né, ali o ambiente para que você fosse educado, para que você fosse criado, até alimentado, que a gente vai entrar nessa questão da alimentação também. Então, a fé é o que realmente está sendo, não uma inovação, porque isso sempre desde de nossa existência, mas está sendo agora uma forma da pessoa escolher viver. Eu acho que é isso.
É a gente poder escolher viver. Eu posso escolher ir para uma farmácia, eu posso escolher ir para uma academia, eu posso escolher fazer silêncio, eu posso escolher meditar. E eu posso escolher a fé também para o meu cronograma de tratamento médico. E isso é muito maravilhoso. E, Flávia, você traz isso no seu consultório. Explica aqui para o público como é que é lá, né, o consultório, a clínica AIA, que é maravilhosa, as funcionárias são maravilhosas. Como é que você também trabalha de forma multidisciplinar? O que você traz para que esse paciente possa encontrar mais conforto lá com o seu atendimento? Bom, antes de tudo, a clínica AIA é um propósito de vida, né? Ela nasceu, toda essa ideia, todo esse conceito que eu venho construindo pouco a pouco, dia a dia, né? E chegando numa esfera de empreendedorismo que está quase me deixando louca. Mas a ideia da clínica, né, desse movimento AIA, veio, na verdade, de um momento em que eu sofri um burnout. Cheguei num estado de esgotamento, né? Eu já vinha passando por 3 anos muito difíceis com o adoecimento dos meus pais. A minha mãe tinha uma doença neurológica degenerativa muito parecida com a ela, então foi, assim, bem difícil. Ela acabou ficando acamada, tetraplégica, já tinha passado por múltiplas cirurgias, ela estava começando a ter uma compressão de uma área cerebral em que aquilo afetava a respiração autônoma dela. E ela tinha que passar por uma outra cirurgia, mas que, na verdade, como médica, eu sabia que provavelmente não iria resolver, mas eu tinha que tentar fazer alguma coisa. Enfim, e resumindo um pouquinho ali, em 2 meses ela internou para fazer a cirurgia, ficou 2 meses internada, teve múltiplas complicações e eu tive que optar em não investir, porque eu sabia que o quadro dela era irreversível. Foi uma decisão extremamente difícil, né? Mas que eu tive, que o Deus e o universo ali te sustentou para você dar pelo menos a dignidade, na minha capa de médica, né? Vencer ali o coração egoísta de filha que queria que ela ficasse, mas entender que se ela ficasse ali seria só muito mais sofrimento, muita sequela, enfim. E no mesmo dia que a minha mãe ficou acamada, o meu pai teve um AVC, ele já tinha um Parkinson, e ele também acabou ficando acamado, então foi uma fase, assim, bem extenuante entre cuidar dos dois, divididos esses cuidados. E você sendo médica, imagina o peso também, né? Exato, né? E eles em Piracicaba, e a gente trabalhando, responsabilidades de trabalho, né? Compromissos, plantões, que eu não podia simplesmente largar tudo, deixar equipes na mão, é uma mulher enfim, maravilha. Né? Isso já foi muito pesado. E aí, logo que meu pai faleceu, meu pai viveu mais 3 anos depois do falecimento da minha mãe, eu decidi ter filho, né? Falei, agora já cumpri a missão, meus pais partiram, né? E sempre foi um sonho na minha vida a maternidade. E aí, então, engravidei, tudo bem, tive a minha princesa Paola, que é o amor da minha vida, mas com 3 meses de vida, a Paola começou a ter crises convulsivas, né? E aí, interna, investiga aqui, investiga ali, enfim, nenhum diagnóstico, até que, no final das contas, a gente precisava fazer um exame genético, né? Que se chamava exoma, para ter um diagnóstico. E no meio disso tudo, infelizmente, meu marido tinha sido desligado de um cargo que ele tinha de diretor numa empresa, né? Todos os nãos estavam ali, exato, pousados na sua família. E eu já aterrizou o não ali, né? Eu já vinha vindo de um cansaço extremo. Eu ainda fiquei com a responsabilidade de arcar, né, temporariamente, até meu marido se estabilizar, com todo um conjunto de custos de vida. Aí, Paola chega linda, porém com muitos desafios. E eu tendo que trabalhar
para pagar a conta e ainda me dividir entre um universo novo ali da dificuldade, da dor, do sofrimento de ver Paola convulsionando múltiplas vezes, de um luto, de uma maternidade típica que eu não vou negar, que realmente eu tive. Eu acho que nenhuma mãe atípica tem que negar, pelo contrário, tem que viver esse luto. Buscar rede de apoio importante. E enfrentar, porque antes da Paola nascer, eu já estava pesquisando berçários bilíngues. Já tinha deixado meu nome na reserva, porque eu falei, quando ela fizer 6 meses, ela vai para o berçário e eu vou tocar minha vida, como todo mundo pensa que vai fazer. Como todo mundo acha que tem o controle. Exatamente. E aí, nada. E de repente, assim, eu olhei ao redor, meu mundo tinha desmoronado. Eu já não tinha mais meus pais, pelo menos nesse plano. Eu já tinha uma carga emocional de sofrimento. De ter cuidado deles, porque aconteceram também inúmeros erros médicos, negligências, que aquilo me fez sofrer muito. Eu vivia uma crise, infelizmente, no meu casamento, porque nesse período que eu me dediquei muito aos meus pais, eu não consegui fazer o papel do feminino dentro do relacionamento, entendeu? E aí, eu tinha essa crise da maternidade, sem contar com a crise financeira. Aí, quando eu me vi no fundo do poço, eu falei, não, Deus, me ajuda a sair daqui. E eu comecei a me reconstruir. E aí, a primeira coisa que eu conseguia fazer, assim, meus pais não iam voltar. A Paola tinha uma condição genética que era imutável. A situação do meu marido não dependia de mim. Agora, aquele trabalho que eu estava exercendo, atendendo de 15 em 15 minutos, vendo a pessoa chegar com aquela demanda para você no consultório, se colocando na sua frente e vendo você como médico, e você sabendo que você tem 15 minutos só para atender e que o convênio audita o que você pede, você só podia pedir. E isso você estava numa rede pública, é Eu isso? estava atendendo em alguns ambulatórios de hospitais. E isso estava te deixando com esse mal-estar. Convênios. Eu estava frustrada, inclusive, na minha profissão. Porque ia contra totalmente o seu propósito, né? Porque, assim, eu fui a primeira pessoa que fez medicina na minha família. Eu fiz medicina por vocação, tanto que até hoje eu não sei ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro, pessoal. Como é que a gente fala aqui no Resgatando Vozes? É fazer dinheiro. As minhas ajudantes falam assim, Flávia, você tem que ter uma ONG, você não tem que ter uma clínica, né? Mas, enfim. Mas, então, assim, eu falava, eu estava frustrada até como médica. E aí porque tudo contra. Tudo, né? E nada, os ventos não ventando para o lado que você tinha programado, né? Eu falei, gente, 3 anos de cursinho para passar numa faculdade pública, 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, mais múltiplas pós-especialidades. Eu falei, e tá tudo errado, e eu não tenho prazer nem no meu trabalho. E aí eu resolvi alugar uma sala, né, e começar a fazer atendimento. Eu falei, não vai ser minha fonte de renda, mas vai ser a minha fonte de ressignificação, né? Então, eu falava, era o meu QG, mesmo que eu tivesse que ir para lá para estudar, mesmo em que eu precisasse, assim, de algum momento de solitude, que no meio dessa confusão toda era importante. Foi o seu ponto de luz que você se ergueu. Foi. Não é? E a partir dali, eu falei, aqui, independente de resultado financeiro ou não, eu vou exercer uma medicina na qual eu acredito. Perfeito. Que é essa medicina corpo, mente e espírito. E aqui eu não estou trabalhando para nenhuma supervisão maior, nenhum convênio, nenhum nada. Então, se eu tiver que falar de Deus, eu vou falar de Deus. Se eu tiver que falar de saúde mental, eu vou falar de saúde mental. Eu vou pedir todos os exames que eu realmente julgo necessário para fazer uma boa avaliação completa, clínica desse paciente. E assim comecei. E aí você vê a falha da medicina, não sei como que vocês falam do regimento interno do CRM, né? Do Conselho Regional de Medicina, como
isso traz um peso para o médico, ele já está lidando com vidas. Então, é uma ferramenta enrijecida e cheia dessas questões do convênio médico também, que impõe muitas vezes a forma de vocês atuarem. Então, você quebrou todas essas barreiras. Você realmente foi fazer... servir com amor, servir com consciência e levar realmente o seu trabalho de forma digna. Que é isso? Que desse conta de você entregar o seu melhor, nem que se for ali, né, numa sala que você escolheu, mas em paz. Você estava em paz, trabalhando com a sua crença, com a sua fé, que é o que você motiva as suas clientes. Então, você passou por esse caminho. Se você está falando da fé, é porque você mesmo já utilizou a fé como uma fonte curativa para a sua vida. Vocês percebem que ela se ergueu através da confiança nela. Que é isso, gente. Não está dando certo como a gente programa e vem as coisas e acontecem para desestruturar, é porque Deus está agindo. É o contrário do que vocês pensam. Ai, Deus esqueceu de mim. Não. É aí que Deus está agindo e Ele está te mostrando o que serve e o que não serve mais para você, para o alcance das suas mãos e para a sua visão. Então, ela é uma médica muito competente, muito amorosa e ela é uma profissional da nova era. Eu falo isso, sim, com muita categoria, porque também estou nesse legado, né, da gente trazer espiritualidade para a nossa profissão. E eu já faço isso há muito tempo. E agora, como ela trouxe, como a doutora Flávia trouxe, que a gente agora tem o respaldo do Conselho Regional de Medicina, com a abertura da Comissão da Espiritualidade e Saúde, eu ganhei mais espaço, mais força, e ela pôde também conseguir ser mais acolhida pelo próprio regimento interno dela, que é tão enrijecido. Então, olha que coisa mais maravilhosa. Maravilhosa. E isso que você fez, essa mudança toda na sua vida, que foi o ponto para você agora tá com esse empreendimento maravilhoso que é a Clínica Aya, né? Ali eu encontrei o meu propósito. Ali eu falei, eu preciso me manifestar como Flávia, como ser humano que está aqui nesse mundo. Sua essência, né, Flávia? Minha essência. Hoje eu tenho certeza, eu descobri que a minha essência é cuidar, né? Então, eu procuro cuidar em todos os aspectos. E aí, aquele consultório que, na verdade, teoricamente era uma terapia, né? Para eu manifestar a minha essência, foi crescendo, de repente eu precisei de ajuda. Minha cunhada Luciana começou a fazer meu administrativo, me ajudar com os agendamentos, de repente eu precisei de uma secretária. E Deus é tão maravilhoso que colocou a Agatha na minha vida. Ele é tão maravilhoso que ele tá feliz. Agora ela me entendeu. Isso, vai, filha, vai, se pegou joga. Já fez lá, todo mundo se atrai quando você tá dentro do fluxo. Aí você começa a atrair e o que foi você muito precisa. Engraçado, porque assim, nesse projeto de cuidado, eu falo assim, quando eu estou atendendo, eu quero ajudar as pessoas a resolverem a sua vida em vários aspectos. Porque, às vezes, é uma insatisfação num trabalho que está gerando um pico de cortisol reiterado, que está deixando aquela pessoa sem dormir, que está fazendo ela comer demais e que está fazendo no ciclo repetitivo. Ela entrar na obesidade, né? E aí, a Agatha passou em uma consulta, né? E aí ela Olha como as coisas são. Não, assim, na semana em que eu decidi com a Lu que a gente ia precisar de uma secretária, Deus me manda a Agatha, e aí no meio da conversa, o que você faz, não sei o quê, você gosta do seu trabalho, você tá feliz, não tá, não sei o quê. Aí ela, não tô tanto, né, tô trabalhando porque preciso, mas eu gosto de contato com pessoas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Assim, do nada, Deus tocou meu coração e eu falei pra ela, você quer ser minha secretária? Na hora. Na hora. Aí ela regalou o zoinho verde dela, quem conhece a Agatha lá do ela é consultório, maravilhosa, né? Beijo, Agatha. Um zoinho verde de gata. Aí ela falou, como? Me explica melhor. Daí eu falei, assim, assado. Daí eu falei, se você quiser, você vem aqui amanhã para conhecer o serviço. No dia seguinte ela estava lá,
E no dia seguinte ela me disse sim. E ela foi junto com a Lu, meu braço direito, esquerdo, perna direita, esquerda, para a gente ir desenvolvendo os projetos, né? Só que aí também chegou num momento em que só aquela salinha do consultório já não dava mais, porque você ficou com a sua alma grande. E aí, quando tudo expandiu... Quando todas as possibilidades terapêuticas que eu fui... Porque eu nunca paro de estudar, eu sou uma viciada. Gente, ela é um motor. Ela estuda tudo. Aliás, eu aprendo com ela só de ver os stories. A neurociência eu já consegui por osmose. Neurociência, porque neurocomportamento, olha, e a parte da alimentação, que eu quero muito que você traga também. Agora eu tô fazendo pós-nutrologia, especialização em neurocomportamental. Especial demais, é a profissional da nova era. Enfim, eu acho que a gente realmente, né, tudo que eu vou aprendendo, vendo necessidade ali. E você põe em movimento, isso que é bacana. Ponho. E aí, quando eu conheci a parte das terapias injetáveis, né, que são formas de nós fazermos reposições de vitaminas, minerais de uma forma mais rápida, mais eficaz, que a gente consegue entregar energia mais rápido para os pacientes, a gente consegue ajudar a melhorar o metabolismo nos processos de emagrecimento. Aí, ali, não cabia. Eu coloquei inicialmente uma poltroninha no meu consultório, porque quando eu conheci isso, eu atendi o paciente e aí eu pensava assim, nossa, mas isso podia ajudar ele. Então, só que daí ou eu fazia o injetável ou eu atendia, né? Aí eu acabei expandindo a clínica para a gente poder ter uma sala de infusão de injetáveis. É maravilhosa. Né? Que você também tem um chazinho fez, delicioso. Né? Da gente procura fazer tudo com maior carinho. Com muito carinho. E, apesar de estudar demais e querer, né, resolver por completo a vida do paciente, que eu cheguei, inclusive, até a fazer a faculdade de nutrição, falei, não, é muita coisa pra minha cabeça. Eu fui vendo a importância multidisciplinar, realmente, da abordagem do ser humano, né? Então, tinha questões que, às vezes, com alguma organização de rotina, algum insight de neurocomportamental, eu conseguia ajudar. Mas tinha questões que realmente eu via que aquela pessoa precisava de uma psicoterapia, né? A parte de um plano alimentar estruturado, com calorias contadas direitinho, tudo certinho, bem adaptado na sua vida, eu não tinha como fazer e eu não ia conseguir estudar até fazer. Então, escolhi uma nutricionista, muito boa, para estar ali, né? Toda a parte que eu vejo como fundamental, energética do ser humano, né? E aí eu gosto muito da parte da medicina tradicional chinesa, né? Em que a gente tem a energia vital, o Qi que circula, como as emoções afetam os órgãos, a tristeza pega o pulmão, a raiva e o rancor pega o fígado, né? Enfim, o estresse, como aquilo se acumula no corpo. E aí, então, eu já conhecia uma terapeuta holística que cuidava de mim. Então, ela também está na clínica. Então, ela faz desde a reflexologia energética, que é a parte da massagem nos pés, que ativa todos os pontos de acupuntura, que a gente tem todos os pontos no crânio, ou na orelha, ou nos pés. E ela tem o shiatsu, que também é o shiatsu com essa acupuntura por pressão, né, na massagem, em que ela vai ativando todos os órgãos. Isso deve estar te dando uma resposta super positiva para os pacientes que conseguem, né, se permitir fazer. Deve estar sendo maravilhoso, assim. Um outro paciente super bonitinho que voltou, que eu encontrei com ele num horário do shiatsu dele essa semana. Ele é um alto executivo, diretor de uma empresa multinacional aqui no ABC, né, automobilística. E a mulher dele é minha paciente e, por saber como eu trato de tudo, falou, doutora, você trata meu marido? Arrasta o marido pra cá. O que eu tô tratando de marido, eu imagino, é uma novidade. Eles chegam lá todos envergonhados. Como que eu vou passar no ginecologia? Falei, gente, é isso, ginecologista, eu sou médica. O homem é igualzinho
não tem coração, né? Aí ele, ai, não tô dormindo bem, tô cansado, tô brigando com a esposa, tô irritado com a filha, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí conversamos, né? Ajustei a parte metabólica lá, colesterol, glicose. Tem coisa que não adianta, realmente é um remedinho, uma alimentação. Mas a minha recomendação para ele foi o shiatsu. Olha, né? que bacana. A minha prescrição, eu falei, ó, você precisa fazer o shiatsu, porque você, homem tem dificuldade de falar, né? Muita. Homem não busca muito do masculino, essa coisa não vai, vou buscar uma terapia, explicar né? o que acontece. Exato, né? Mas eles acumulam e travam essas energias no corpo. E ele começou a fazer o shiatsu regularmente, uma vez por semana. Aí, essa semana encontrei com ele, falei, e aí, fulano, como é que tá? Não sei o quê, nananã. Ele com um brilhinho no olho. Que maravilha. Um sorriso no rosto. E ele falou, nossa, doutora, tô muito melhor. Ele falou assim, olha, os problemas continuam os mesmos, mas agora eu sei como enfrentar. Então, a solução é essa, né? É isso que eu tento trazer para os pacientes, além da avaliação bioquímica, biofísica, doença, exame, sintoma. É como que está a sua vida? Como está seu sentimento, sua energia, seu pensamento, seu relacionamento com a sua esposa, como que é o seu trabalho, porque tudo vai se interligando, né? Não adianta, às vezes a paciente tem uma enxaqueca crônica, precisa melhorar a alimentação, precisa desinflamar, qual é o gatilho da sua enxaqueca? Ah, é o estresse, entendeu? Entendi. Nossa, é que eu fico falando, Tri. Não, eu vou te perguntar uma coisa. Você está falando que as mulheres, claro, que chegam, porque você tem a especialidade de ginecologista e é muito mais fácil. Mas tá interessante saber que as mulheres estão chamando, convidando os maridos para estarem fazendo essas consultas e você está conseguindo também acolhê-los. Isso é muito importante. É ser humano, né, Porque você está tratando da família. Olha que bacana. Exatamente. Porque a mulher, ela sempre foi mais cuidadosa. Nós somos mesmo. E a mulher poder estar abrindo esse espaço para a família e encontrar uma profissional como você que consegue dar conta disso é maravilhoso. Porque a pessoa, ela já se vê motivada a cuidar dela e mais feliz porque tá vendo a família junto. Então, se ela precisar fazer uma dieta e a família tá junto no sentido de estar se cuidando, vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil, fica. E ela não vai ficar se punindo. Por exemplo, eu não posso ir em tal lugar porque eu não como mais tal coisa. Não, vão juntos, né, rever o cardápio juntos e vão fazer. Então, um acaba ajudando o outro. Eu sei porque em casa tá assim. Eu te comentei, né? Eu parei de comer carne tem mais ou menos aí 1 ano. E já fiz minhas adaptações e a minha família também. Não que eles deixaram de comer carne e mesmo assim eu também cozinho a carninha deles lá sem problema algum. Mas por um chamado eu precisei atender a isso e agora eu realmente tirei a carne do meu cardápio. E é tão bonitinho, porque os meus filhos já vêm, não, é que a mamãe não vai gostar, vamos nesse aqui. Ai, que lindo. Aí eu falo, não, mas se vocês quiserem, dá pra gente ir também. Não, mamãe, aqui também tem. Então, pra você ver a consciência que a família, ela também acaba fazendo ali as mudanças saudáveis, a consciência, você acaba até unindo mais. E isso é muito importante, pra você ver, cuidar da alimentação, como isso também faz parte da parte ginecológica. Traz isso um pouquinho pra gente. Não, é fundamental, porque assim, ó, a alimentação é a base de tudo, do intestino, que também é a base de quase tudo e tem uma conexão, né, relacionada intestino-cérebro, né? A gente até brinca que o intestino é o segundo cérebro. Isso quando nós estamos falando tecnicamente ainda numa medicina tecnicista. Quando a gente ainda expande um pouquinho mais para o espiritual, né, ainda tem a questão da energia da carne, né? Você fez essa opção por parar
Por justamente isso, para um né, alinhamento energético. Para um alinhamento energético, enfim. Então, um dos pilares iniciais que a gente sempre foca é o que você está colocando dentro do seu corpo, né? E a gente pensa tanto em alimento, né, quanto realmente em pensamento. Enfim, mas ter uma alimentação menos inflamatória, tá? Tirando do ponto de vista ali, digamos, espiritual, a carne é um elemento fundamental, uma fonte de proteína importante. A gente tem que depois, né, substituir ferro. Já entendi, né? Já recebi intimação aqui. A gente pode fazer mudanças, mas tem que também toda aberta. Tem que fazer daí as reposições, né? E até nisso é importante. Mas, por exemplo, é fonte do ferro M, que é o principal absorvível, para bater meta de proteína é importante, enfim. Mas a gente tem que pensar que hoje a gente vive um apelo do mercado de produtos industrializados, prontos, coloridos, né? Que as crianças querem o tempo todo. E eles têm glutamato, conservantes. É que vicia, né, Flávia? E isso realmente vicia. A gente já tem estudos sérios a longo prazo, acompanhando, né? Crianças com TEA, TDAH, que quando elas passam por uma dieta restritiva, né, desses elementos industrializados, enfim, com resultados de melhora em 65% dos sintomas como agressividade, irritabilidade, melhora de foco e concentração. Então, fome fora de horário. Exato. Distração na escola. Isso. Então, assim, um intestino inflamado é responsável por desaceleração do metabolismo, o brain fog, que a gente fala, que é aquele pensamento mais nebuloso, má absorção de vitaminas, minerais, que acontece ali no intestino, né? Então, a gente tem que pensar que a alimentação vai cuidar disso tudo, vai ser a nossa fonte energética. Para a gente ter energia, a gente precisa de calorias, uma quantidade de carboidratos, uma de proteínas, outras de gorduras, preferencialmente saudáveis, e também em qualidade de calorias, né? Então, aí a nutricionista vem realmente para fazer esse ajuste. E eu falo assim, se você não tem como ir no médico, não tem como ir no nutricionista, mas você quer mudar alguma coisa na sua vida, com certeza. A regra é descasque mais e desembrulhe menos, entendeu? É importantíssimo. Muito. E isso que a gente está trazendo aqui, dessa movimentação familiar, é muito importante. E isso a tua clínica, ela abraça a família. Isso que é o mais maravilhoso de trazer aqui para o público que quiser conhecer, aqui em São Bernardo do Campo, e está sempre à disposição. Doutora Flávia é muito acessível. Então, a gente vê realmente que o cuidado que a sua medicina oferece é um diferencial na vida da pessoa. Então, os seus pacientes, com certeza, eu sou mais uma, mas os pacientes ficam com os olhos brilhando. É óbvio, além dela tratar a gente das melhores ferramentas que ela tem, técnicas os da estudos medicina, todos atualizados, melhor, e com esse amor que transborda, como que a gente não vai melhorar, criatura? Como? Posso contar um caso? Fica à vontade. Muito trazendo um pouquinho do sistêmico, que você trabalha muito, né? Eu tenho uma paciente que já acompanha comigo há algum tempinho. E aí, meia-idade, transição de menopausa, a gente conversou, enfim, 2 filhos, criança pequena. Numa primeira consulta, né, ela abriu que o pequenininho tinha sido inesperado, aceito, amado, mas, né, ajustes de rotina que já são difíceis. Enfim, um trabalho bem demandante.
Aí aquela fase de climatério, diminuição de libido, piriri, pororó. Aí fomos lá, reposição hormonal, ok, tudo bem. Pós-bariátrica, então muita deficiência de vitaminas, minerais, ferro. E trazendo uma queixa de cansaço. Aí repus ferro, fiz um protocolo maravilhoso de injetáveis. Ela foi, tomou as vitaminas, pegava um fôlego, né? Não, agora eu tô bem. Daqui a pouco voltava, cansaço. Tem as oscilações, né? Dificuldade de concentração, não tô conseguindo, né, efetuar tudo que eu preciso no trabalho. Aí conversei com ela sobre o Venvance. Falei, bom, ok, vamos melhorar esse foco, não sei o quê, você não está conseguindo dar conta do trabalho. Gente, ela é maravilhosa. Né? Até aí, eu esgotei tudo que eu tinha na manga de técnicas de medicina, né? Aí desafiadora essa paciente, hein? Aí eu peguei ela num retorno, eu falei, tem alguma coisa aí que não tá dando certo. Aí comecei a puxar, conversar. Como ela já me conhecia, já vinha, né, indo lá na clínica, conhecia as meninas, já tinha criado um vínculo. Aí eu comecei a perguntar, como que foi sua infância? Né, puxando daí um pouquinho lá do sistêmico. A minha infância foi boa, eu tinha muitos primos, minha família era muito amorosa, a gente brincava, eu cresci em Minas, era tudo bom, não sei o quê. Ótimo, infância legal. Aí ela contou, já engatilhou, daí ela falou assim, mas quando eu comecei a ficar mais mocinha, adolescente, eu tive um relacionamento abusivo, muito abusivo, de ciúmes, de perseguição, de violência física, assim, aquela pior de todas, mais covarde, que é de machucar em locais onde as outras pessoas não veem. E aquilo acabou com a autoestima dela, né? Acabou, ela ficou muito tempo fugindo porque ele ameaçava, enfim. Aí, até que passou por todo um processo em que conseguiu se desvencilhar, conseguiu apoio, e ela não contava para ninguém. Quando ela resolveu contar para o irmão levou para o pai deu lá uma intimada e resolveu. Aí, eu falei para ela, a gente estava conversando no trabalho, ela estava super sobrecarregada, num limite de um burnout. Meu Deus. Uma pessoa que, na infância, teve uma infância muito feliz, ok, obrigada, então ela não precisou criar muitas ferramentas contra a maldade. Depois, ela entrou num cenário extremamente opressor, em que ela aprendeu a ser conforme, né, dentro de todos os processos para evitar conflitos. E aí ela carregou isso para dentro do trabalho, em que ela é extremamente regrada, extremamente correta, extremamente certa, e acaba tendo uma chefe que demanda muito, e ela não consegue falar que ela não está bem e precisando de ajuda. Eu falei, você lembra que nessa sua narrativa que quando você falou para o seu irmão e para o seu pai, abriu um caminho de solução? Então, você tem que falar, né? Exato. Ela, eu chego em casa, eu fujo do meu marido, eu fujo dos meus filhos, o pequeno quer colo, eu não aguento mais. Falei, você tem que falar com seu marido que isso está acontecendo. Você tem que falar na sua gestão aí que isso está acontecendo. Porque você está tentando evitar problemas, porque o seu sistêmico, a sua vida, e aí eu não sei como foi. E é uma ilusão que ela está fazendo, que ela não está evitando, ela está somando o problema. Porque está indo, além da questão social, tá indo para a saúde dela. Aí eu falei para ela, a gente já tentou reposição hormonal, a gente já dosou suas vitaminas, você já tá tomando. Ela, mas eu queria uma coisa que me fizesse eu ser o super eu de novo, para dar conta de tudo. Eu falei, mulher, você já é super eu. Você já tem 2 filhos, um pequeno, você trabalha, você tem marido, você já faz tudo certinho, sem um deslize.
para. O que você precisa agora é descansar, porque você tá numa loucura. Aí eu falei, o que aconteceria se eu te der um afastamento agora do resto da semana? Aí ela falou assim, eles viveriam, mas o que os outros vão dizer? Tá vendo? Aí eu falei, vamos dividir essa frase. As vozes críticas, né, das pessoas. É muito difícil isso. Eu falei, vamos dividir essa frase? Eles sobreviveriam. Isso é realidade. É com isso que a gente tem que trabalhar. O que os outros vão dizer ou vão pensar é problema do outro. Solte. Entendeu? E aqui que eu falo que falta a autoestima. E eu não tô falando da autoestima da foto, né, no Instagram. Pelo contrário. É a autoestima de saber que você merece viver bem, que você merece ser respeitada, que você tem limites, que você tem que respeitar seus limites. É o amor próprio, né, que ele precisa ser visto. Que você tá adoecendo como mulher, que você tá prejudicando o seu casamento, que você está maternidade, casamento, a sua trabalho. Maternidade por uma rigidez, né, mental e traumática sobre o que os outros vão pensar. Pois é. Aí eu falei para ela assim, você vai escrever 500 post-its, o que o outro pensa é problema do outro. Isso. E eu falei para ela assim, e eu não quero saber se você vai aceitar ou não, agora eu tô te dando uma ordem médica, você vai se afastar no final dessa semana. Eu tô te dando um atestado, você vai hoje à tarde organizar esse processo aí de licenciamento que está acontecendo. Você vai delegar para quem puder fazer o quê, porque também você não vai ser responsável de deixar uma coisa na empresa não dar certo, mas você vai se retirar e você vai cuidar de você. Ou seja, você posicionou ela no lugar certo. No lugar de força, como a gente diz no sistêmico. Entendeu? Olha que maravilha. Então, assim, eu já tinha feito tudo que a medicina podia fazer. Você já fez tudo que a medicina... E você foi o além. E o além é justamente essa mão da espiritualidade que te dá essa abertura no teu coração, da empatia, da escutativa. E esse acolhimento que você tem, que você é uma grande mãe. A sua alma é assim. E por isso que você está cuidando, né? Esse cuidado que você trouxe na tua essência, eu honro aqui, viu? O teu sistema, o meu sistema honrando o seu sistema, porque é glorioso ver a maneira como você se coloca a serviço realmente de algo mais, que não só a tua iluminação, mas a iluminação do teu paciente, da tua paciente. E que com isso ela vai conseguir resgatar a voz dela. Que isso é o mais importante. É uma das maiores curas que a gente tem, que é o nosso poder de falar e de resgatar os nossos traumas, as nossas situações que a gente sempre escondeu debaixo do tapete, que agora a gente pode trazer e emergir através aqui, do nosso chakra laríngeo, que é tão abençoado. Vou sugerir que ela fazer a constelação com você. Não sei se ela já fez. Pode. E isso é muito importante. Vai libertar muita coisa. Eu sugeri que ela voltasse para psicoterapia. Eu falei, você tem que trabalhar sua autoestima urgente, porque ela vai entender as questões dos lugares que ela foi machucada. A constelação, ela traz realmente esse andar da carruagem, vamos dizer assim, para ficar mais didático, de como que você foi ali absorvendo os seus traumas, né? Que é a infância, aí vem a transição para a nossa adolescência, depois a gente vai para o adulto e as responsabilidades com casamento, com profissão, com maternidade. Então, a constelação, ela consegue trazer à luz o desequilíbrio. E através da facilitação das ordens do amor, que são as leis sistêmicas, a gente consegue equilibrar e trazer a harmonia para esse sistema.
E por isso que a doutora Flávia está trazendo sobre essa ferramenta de cura. Porque a constelação familiar, para quem está aberto, né, doutora Flávia? Sim. Ela vai funcionar da melhor forma possível e vai ser aí uma herança também. Porque você acaba curando a sua ancestralidade, você acaba trazendo novos caminhos para os seus também, para os seus descendentes, né, para os seus filhos, para os seus companheiros. Você consegue respeitar melhor as diferenças, né? As diferenças das pessoas. Cada um tem um sistema diferente, cada uma vê um mundo diferente. Nem todo mundo vê o mundo como nós, cada um tem uma visão de mundo. E a constelação familiar, amorosamente, ela traz esse mapeamento, vamos dizer assim, de uma vida. E a pessoa consegue transitar melhor na vida. Consegue ter essa fé que você trouxe aqui, que é, né, resgatar a voz, né, trazer realmente um pouco do seu silêncio, né, do espaço para você descansar. Que isso é muito importante. Sim. Olha como o seu colo, ele é generoso. E eu faço com muito amor, Dri. Muito mesmo. Eu sei. Eu acho que foi uma grande bênção eu poder realmente estar manifestando esse propósito. Junto vieram muitos desafios, porque a clínica cresceu, vigilância sanitária, cresce, contabilidade, tem mais responsabilidades, né? Direitos trabalhistas, produto especial de limpeza, nossa senhora. Para você ver como o sistema não ajuda, o enrijecido. Entendeu? Né? Assim, eu fui tendo que me superar em várias outras questões de gestão financeira, administração. Se eu pudesse, meu sonho era ficar só atendendo, mas vem um pacote, demanda. O líder é assim, né? Cansa, mas eu falo assim, eu alcancei um momento da minha vida em que trabalhar com propósito, simplesmente eu considero um luxo. Né? Quantas pessoas, infelizmente, acabam todo dia acordando cedo. É a sobrevivência. E o propósito, né? Vê se você é adepta a essa... É uma ideologia que eu tenho comigo assim. Eu posso estar um caco, mas assim... Mas se eu estou fazendo, estou trabalhando o meu propósito, é tão satisfatório que eu esqueço o cansaço. E isso não me adoece. Porque eu estou consciente, eu estou cansada, mas aqui eu preciso fazer e eu vou fazer. E a coisa flui, né? Você acaba deixando, você encosta o cansaço lá, né? Tudo, e você acaba fazendo o que você precisa fazer. E de repente você já se vê, você fez o que você precisava fazer. E aí sim, aí você volta, né? Para o seu lugar do ser humano, que precisa sentir o corpo de dor. Então, o propósito, ele realmente suspende a gente dessa atmosfera densa, desse sistema enrijecido, para que a gente possa trazer com amorosidade, né, o nosso servir. E é só o campo sutil. Então, a gente precisa realmente se deixar levar pelo propósito e... Não se preocupem quem falar, mas como é que é achar o propósito? O propósito é você. É você ter na sua mente que você já nasceu pronto, que Deus já te deu todas as ferramentas, todas as forças que você precisa. Mas o que muitas vezes nos traz a falta de força, a incapacidade, aquela doença que a gente acaba atraindo, são realmente a repetição dos nossos padrões e aquela violência interna que a gente carrega e que ela precisa ser vista. De algum momento na vida a gente vai precisar libertar. E aí você vai para o seu propósito. Por quê? Porque você vai estar leve e você vai ter limpado o que precisa. Sabe o que é o deixar ir? É isso. É o deixar ir, você vai deixando ir o que não te serve mais. E aí a tua bagagem vai ficando leve e você vai atraindo para você as suas atividades e tarefas, pessoas, coisas, relacionamentos que fluem e que está no seu propósito. E é isso que a gente está trazendo. A doutora Flávia, ela traz o propósito dela na medicina, assim como eu trago no direito, né? E a gente vai nessa vida transitando juntas, de mãos dadas, como eu sempre gosto de falar. E
E se Deus quiser, e Ele já quer, futuramente a gente juntas, a gente vai fazer um projeto e que a gente já está trabalhando bastidor, mas com muita responsabilidade, com muita guiança, que a gente sabe que a gente tem esse compromisso com Deus. E é isso. Quer deixar mais alguma informação, contar mais alguma coisa que você acha especial, trazer aqui para sua voz o que você gostaria de dizer nesse momento tão especial aqui pra gente? Eu poderia ficar aqui contando histórias horas. Eu já vim contando história no Uber, para você ter uma ideia, que eu precisei... E que ela já transformou o Uber. Que eu precisei responder uma mensagem, né? E aí ele falou, você é médica? Daí eu falei, sou. E a conversa foi desenrolando e aconteceu. Mas eu só queria agora, nesse momento, Dri, agradecer, né? Querida. Agradecer o encontro com você, né, nessa vida, nesse plano, nesse momento, a luz que você traz para o mundo e para mim, né, o acolhimento que você me deu num momento de completo desespero e de desestabilização emocional. Você foi lá e me puxou e me resgatou, fez a minha constelação e me libertou, né? Então, você também me cura a cada dia, tá? Já me curou muito e é uma referência, assim, para mim, de amor, de fé, de espiritualidade. Eu ainda falo que eu sou muito mundana, eu tenho essa vontade de ajudar, enfim, mas sou uma formiguinha, né? Somos uma formiguinha, nós somos. Nossa, se você é uma formiguinha, eu sou um átomo. Não, eu sou aquela ainda que fica pegando as folhinhas, sempre. Mas que, apesar ali de alguns erros, alguns vícios, enfim, Mas você tá aberta pra cura. Tô sempre ligada em Deus, né? Tanto sempre. Que... Você é uma fortaleza nele. O lema que eu trouxe para a Clínica AIA, né? Cabeça erguida, coluna ereta, pés no chão e Deus no coração, né? Porque a gente tem que manter a cabeça erguida e a coluna ereta para a gente conseguir olhar de frente para as situações. Os pés no chão trazem a razão, a racionalidade, né? Como eu falei, né? O que é problema, a gente tem que olhar, solucionar, né? Sair do foco da bagunça ali, né? Vamos pegar aquele exemplo. Eles vão sobreviver, mas o que os outros vão pensar? Sim. Então, pés no chão se eles vão sobreviver, vamos criar uma estratégia. Exatamente. O que os outros vão pensar dentro desse contexto reflete sua falta de autoestima. E não serve solta. Exato. E o pé no chão como alicerce. E o pé no chão como alicerce. Porque a gente está falando de fé e espiritualidade, mas ninguém está falando de assim, ar, de vento, de só Deus namastê, de gratiluz. Não vou fazer nada, né? Deus proverá, Deus provê. Pelo contrário, né? estamos num jejum aqui. Mas a gente tem o livre-arbítrio, nosso merecimento, Lógico. nossa responsabilidade. Total. Então, pés no chão para isso, para planejar, para entender, para usar as ferramentas certas, os estudos certos. E Deus no coração. E que é Ele que nos fez assim. Ele nos fez assim, perfeitos, com tudo. Só que é isso, a gente precisa ir tirando as camadas, né? Uma ajudando a outra. Nós não vivemos sozinhos, nós precisamos de ajuda. Exatamente. Então, ela é médica, ela é essa super mulher, mas ela também precisa de um acolhimento. Sim. Eu também preciso ser ouvida, ser tratada, ser diagnosticada. Nem deu tempo da gente falar sobre o meu diagnóstico, mas eu fui curada também por ela e com a fé que a gente tem juntas, né? E é isso, a gente deixando essa palavra para vocês, de quê? De que tudo é possível na medida que você aceita o convite de que você precisa se curar, de que você é o seu maior bem, tá bom? Então dá aqui suas mãos angelicais que cuidam e que transformam vidas. Gratidão por você estar aqui. É uma alegria inenarrável para mim ter construído essa amizade e fazer parte do seu coração
que hoje eu sei que pulsa cada dia mais forte, e dentro dessa visão de mundo maravilhosa que é dessa mãe gigantesca que você é, além de ter tido a Paola, com certeza você tem um mundo e você sabe disso. Por isso a medicina. Então, gratidão, honra o teu sistema, honra a tua ancestralidade, que é linda, que é forte, que te deixou uma herança desse amor, dessa pureza e dessa força de mulher que você é. Problemas todos temos, Jesus teve até o fim. Exato. Só que ele soltou. Por quê? Porque o amor é leve, é livre, e ele que nos completa e nos cura. Então, gratidão. Eu que agradeço, querida. Sigam ela nas redes sociais. Pode Doutora deixar. Flávia Dalpicco, é Dalpiccol. Clínica Aya também no Instagram. A gente está reestruturando o Insta Tá. da clínica, alguns parceiros saíram, a gente está numa nova fase aí, mas... Quer deixar o endereço da clínica? A clínica fica na Avenida Pereira Barreto, 1479, sala 3613. É o mesmo prédio da Faculdade São Judas, em no São Bernardo Tríloge, do né? Campo, ali em frente ao Sonda, ali na Pereira Barreto. Pertinho. É Então, o olha, Tríloge. não tem mais desculpas, né, doutora Flávia? As portas estão abertas, o seu coração também está aberto. Tem uma E equipe aqui, maravilhosa. Uma equipe escolhida maravilhosa. a Beijo a dedo. todas, que eu amo aquelas A flores. Gabi veio depois, né, como recepcionista, mas eu falo, a Agatha é minha rubi, a Gabi é minha pérola. Ah, E que sejam honradas aqui nesse Resgatando Vozes, e viu? os nossos parceiros são realmente muito competentes, escolhidos a dedo para E que tratam realmente com muito carinho cuidar cada de paciente. todos. A gente tem uma enfermeira esteta para todos os procedimentos para a mulherada ficar mais linda. Os injetáveis. Os injetáveis, um fisiatra, uma podóloga e terapeuta holística, a nutricionista e eu como médica aí. E o anjo da guarda de todos nós. Tentando fazer tudo que eu posso para cuidar da e melhor o anjo que veio maneira na Terra, essa possível. profissional da nova era que a De gente... todo mundo que chega ali no nosso que ambiente. a gente honra, viu? Uma glória te ter recebido hoje e resgatado essa voz maravilhosa que você Obrigada. tem aí, tá bom? Obrigada, querida. Então, queridos, foi um prazer. Essa entrevista realmente me deixou muito emocionada, porque são vozes aqui resgatadas de mulheres que se colocam a serviço da iluminação. E sim, a gente passa por períodos totalmente tortuosos, que são os testes, né? Que a gente passa. Mas esse conteúdo tá aqui, a gente conseguiu tá aqui e fazer esse conteúdo com muito amor para vocês, porque sim, tudo é possível quando você tem fé, amor no coração e a cabeça erguida, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.